Capítulo 2. O toque do tenebroso. Beoni acordou com a primeira luz, como era seu hábito, embora pouco da aurora penetrasse em sua tenda após a porta fechada. Os hábitos eram bons quando eram os hábitos certos. Ela havia aprendido um número deles sozinha ao longo dos anos. O ar dentro da barraca tinha um toque do frio da noite, mas ela deixou o braseiro apagado. Não pretendia ficar muito tempo. Canalizando brevemente, acendeu uma lâmpada de latão, então esquentou a água na jarra de vidro branco e lavou o rosto no lavatório frágil com o seu espelho de bolha. Quase tudo na pequena tenda redonda estava instável, desde a pequena mesa até seu estreito catre de acampamento, e a única peça robusta, uma cadeira de espaldar baixo, era rude o suficiente para ter vindo da cozinha da fazenda mais pobre. Ela estava acostumada a se virar, no entanto. Nem todos os julgamentos que ela foi chamada a fazer foram feitos em palácios. A aldeia mais mesquinha também merecia justiça. Ela tinha dormido em celeiros e até mesmo em casebres para que fosse assim. Movendo-se deliberadamente, ela vestiu o melhor vestido de montaria que tinha consigo, uma seda cinza simples que era muito bem cortada, e botas justas que chegavam até os joelhos. Então começou a escovar seus cabelos dourados escuros com uma escova de cabelo com costas de marfim que pertencera à sua mãe. Seu reflexo no espelho estava ligeiramente distorcido. Por alguma razão, isso a irritou esta manhã. Alguém arranhou a aba da tenda e um homem gritou alegremente com um sotaque murandiano. Café da manhã, Aes Sedai, se isso lhe agradar. Ela baixou a escova e se abriu para a fonte. Não havia adquirido uma criada pessoal e muitas vezes parecia que um novo rosto trazia cada refeição. Mas se lembrava do homem corpulento, grisalho, com o sorriso permanente que entrou ao seu comando, carregando uma bandeja coberta com um pano branco. Deixe sobre a mesa, por favor, Evin, disse ela, soltando o saidar, e foi recompensada com um sorriso largo, uma reverência profunda sobre a bandeja e outra antes de ele sair. Muitas irmãs esqueciam as pequenas cortesias para aqueles abaixo delas. Pequenas cortesias eram o lubrificante da vida cotidiana. Olhando para a bandeja sem entusiasmo, ela retomou a escovação, um ritual de 2 vezes por dia que ela sempre achou calmante. Ao invés de encontrar conforto na escova deslizando por seu cabelo esta manhã, no entanto, ela teve que se esforçar para completar as 100 pinceladas antes de colocar a escova no lavatório ao lado do pente e espelho de mão combinando. Em uma época, ela poderia ter ensinado paciência às colinas, mas isso se tornava cada vez mais difícil desde Salidar e quase impossível depois de Murande. Então ela se preparou para aquilo, assim como ela se preparou para ir à Torre Branca contra os severos desejos de sua mãe. Educou-se para aceitar a disciplina da torre junto com seus ensinamentos. Quando menina, tinha sido teimosa, sempre aspirando a mais. A torre havia ensinado a ela que poderia conseguir muito se pudesse se controlar. Ela se orgulhava dessa habilidade. Com ou sem autocontrole, demorar-se no café da manhã de ameixas cozidas e pão provou ser tão difícil quanto completar seu ritual com uma escova de cabelo. As ameixas estavam secas e talvez velhas demais para começo de conversa. Elas tinham sido cozidas em migal, e ela tinha certeza que tinha perdido algumas das manchas pretas que decoravam o pão crocante. Tentou se convencer de que qualquer coisa que esmagasse entre seus dentes era um grão de cevada ou uma semente de centeio. Era Esta não era a primeira vez que ela comia pão contendo carunchos, mas não era uma coisa para se desfrutar. O chá também tinha um gosto estranho, como se também estivesse começando a estragar. Quando finalmente recolocou o pano de linho sobre a bandeja de madeira esculpida, ela quase suspirou. Quanto tempo antes que nada comestível restasse no acampamento? O mesmo estava acontecendo dentro de Tarvalon. Devia estar. O tenebroso tocava o mundo, um pensamento tão sombrio quanto um campo de pedras cortadas. Mas a vitória viria.
Ela se recusava a considerar qualquer outra possibilidade. O jovem autor tinha muito a lidar, muito, mas ele deveria conseguir isso de alguma forma. De alguma forma. Mas o dragão renascido estava além de seu alcance. Tudo o que podia fazer era observar os acontecimentos se desenrolarem de longe. Ela nunca gostou de sentar de lado e assistir. Toda essa reflexão amarga era inútil. Era hora de estar em movimento. Levantou-se tão depressa que sua cadeira tombou para trás, mas deixou-a ali no chão de lona. Colocando a cabeça para fora da porta, ela encontrou Terveio em um banquinho na passarela, sua capa escura jogada para trás, apoiando-se na espada embainhada apoiada entre as botas. O sol estava no horizonte, 2 terços de uma bola dourada brilhante, mas as nuvens escuras na outra direção, concentrando-se ao redor do Monte Dragão, sugeriam mais neve em pouco tempo. Ou talvez chuva. O sol parecia quase quente depois da noite anterior. De qualquer forma, com sorte, ela poderia estar dentro de casa em breve. Terveio deu um pequeno aceno de cabeça para reconhecê-la sem parar o que parecia ser um estudo ocioso de todos que se moviam à sua vista. Não havia ninguém além de trabalhadores no momento. Homens de lã áspera carregando cistos nas costas. Homens e mulheres tão rudemente vestidos dirigindo carroças de rodas altas, carregadas de lenha amarrada e sacos de carvão e barris de água que batiam ao longo da rua esburacada. Pelo menos, seu escrutínio teria parecido inútil para alguém sem o vínculo de guardião com ele. Seu terveio estava focado como uma flecha puxada. Eram apenas os homens que ele estudava, e seu olhar se detinha naqueles que ele não conhecia pessoalmente. Com 2 irmãs e um guardião mortos nas mãos de um homem que podia canalizar, parecia fora de possibilidade que pudesse haver 2 assassinos desse tipo. Todo mundo desconfiava de homens estranhos. Todo mundo que sabia, pelo menos. A notícia mal tinha sido gritada no exterior. Como ele achava que poderia reconhecer o assassino, estava além dela, a menos que o homem carregasse uma bandeira. Mas ela não o repreenderia ou menosprezaria por tentar cumprir seu dever. Esguio como um cordão de chicote, com o nariz forte e uma cicatriz grossa ao longo de sua mandíbula, conquistada a seu serviço. Ele era pouco mais que um menino quando ela o encontrou, rápido como um gato, e já um dos melhores espadachins de sua terra natal, Tarabon. E em todos os anos desde então, nunca houve um momento em que ele fez menos que isso. Pelo menos 20 vezes ele salvou sua vida. Além de bandidos e ladrões ignorantes demais para reconhecer um Aes Sedai, a lei podia ser perigosa quando um lado ou outro ficava desesperado para não ver o julgamento contra eles, e muitas vezes ele via o perigo antes dela mesma. Cele Pintacilgo para mim e traga seu próprio cavalo, ela disse a ele. Nós vamos dar um pequeno passeio. Trevor ergueu uma sobrancelha ligeiramente, meio que olhando na direção dela. Então prendeu a bainha no lado direito de seu cinto e partiu pela passarela de madeira em direção aos cavalos, andando muito rapidamente. Ele nunca fazia perguntas desnecessárias. Talvez ela estivesse mais agitada por dentro do que acreditava. Abaixando-se de volta para dentro, ela cuidadosamente embrulhou o espelho de mão em um lenço de seda tecido em um labirinto taireno preto e branco e o enfiou em um dos 2 bolsos grandes costurados dentro de sua boa capa cinza, junto com a escova de cabelo e o pente. Seu chale, cuidadosamente dobrado, e uma pequena caixa de madeira preta primorosamente esculpida foram para o outro. A caixa continha algumas joias, algumas que vieram de sua mãe e o restante de sua avó materna. Ela mesma raramente usava joias além do anel da grande serpente, mas sempre levava a caixa e a escova, o pente e o espelho quando viajava. Lembranças das mulheres cujas lembranças ela amava e honrava, e do que elas lhe ensinaram. Sua avó, uma notável advogada em Tanchico, havia infundido nela um amor pelos meandros da lei, enquanto sua mãe havia demonstrado que sempre era possível melhorar a si mesma.
As defensoras raramente ficavam ricas, embora Coralie certamente estivesse mais do que confortável. Mas, apesar de sua desaprovação, sua filha Aeldrine se tornou uma comerciante e acumulou uma boa fortuna comprando e vendendo corantes. Sim, sempre era possível melhorar a si mesma se aproveitasse o momento em que a oportunidade aparecesse, como quando Elaida a Royran depois Siwan Sanche. As coisas desde então não chegaram nem perto do que ela havia previsto, é claro. Esses assuntos raramente chegavam. Era por isso que a mulher sábia sempre planejava caminhos alternativos. Ela considerou esperar lá dentro pelo retorno de Terveio. Ele não poderia buscar 2 cavalos em meros minutos. Mas agora que a hora tinha realmente chegado, suas últimas reservas de paciência pareciam ter fugido. Colocando a capa em volta dos ombros, apagou a lâmpada com um ar de determinação. Do lado de fora, no entanto, ela se forçou a ficar em um lugar em vez de andar ao longo das tábuas ásperas da passarela. Andar de um lado para outro atrairia olhares, e talvez alguma irmã que pensasse que estava com medo de ficar sozinha. Na verdade, ela estava com um pouco de medo. Quando o homem podia matá-la sem ser visto, sem ser detectado, era mais razoável ter medo. Não queria companhia, no entanto. Ela puxou o capuz para cima, sinalizando um desejo de privacidade, e puxou o manto ao redor de si. Um gato cinza, de orelhas pontudas e magro, começou a se acariciar contra os tornozelos dela. Havia gatos por todo o acampamento. Eles apareciam em qualquer lugar que as Aes Sedai se reunissem, mansos como animais domésticos, por mais selvagens que fossem antes. Depois de alguns momentos sem ter as orelhas coçadas, o gato se afastou, orgulhoso como um rei, em busca de alguém que cuidasse delas. Ele tinha muitos candidatos. Momentos antes, havia apenas trabalhadores mal vestidos e condutores de carroça à vista, mas agora o acampamento começava a se agitar. Grupos de noviças vestidas de branco, as chamadas famílias, corriam pelas passarelas para chegar às suas aulas, mantidas em qualquer tenda grande o suficiente para acomodá-la, ou mesmo ao ar livre. Aquelas que passavam apressadas por ela cessavam sua tagarelice infantil para oferecer reverências perfeitas de passagem. A visão nunca deixava de surpreendê-la, ou de produzir raiva. Um bom número dessas crianças estava na meia-idade ou era mais velha. Não poucas tinham pelo menos alguns fios grisalhos em seus cabelos, e algumas eram avós. No entanto, elas estavam se curvando às rotinas antigas, assim como qualquer garota que ela já tinha visto ir para a torre. E eram tantas. Uma inundação aparentemente interminável se derramava pelas ruas. Quando a torre havia perdido por causa de seu foco em trazer garotas nascidas com a faísca e aquelas que estavam à beira de canalizar através de suas próprias dificuldades, deixando o resto para encontrar o caminho para Tarvalon do jeito que elas pudessem ou conseguissem. Quanto perdeu por insistir que nenhuma garota acima de 18 anos poderia se submeter à disciplina? A mudança não era nada que ela já havia buscado. A lei e o costume governavam a vida de uma Aes Sedai, um alicerce da estabilidade. E algumas mudanças, como essas famílias de noviças, pareciam radicais demais para continuar. Mas quanto a torre havia perdido? As irmãs também deslizavam pelas passarelas, geralmente em duplas ou mesmo em três, geralmente acompanhadas por seus guardiões. O fluxo de noviças se dividia em volta delas em ondas de reverências, ondas feitas irregulares pelos olhares dirigidos às irmãs, que fingiam não notar. Muito poucas das Aes Sedai careciam do brilho do poder ao seu redor. Beorin chegou perto de estalar a língua de irritação. As noviças sabiam que Anaia e Kairen estavam mortas. Ninguém havia pensado em esconder as piras funerárias, mas contar como as 2 irmãs haviam morrido simplesmente as assustaria. A mais nova, adicionada ao livro de noviças em Murandi, usava branco por tempo suficiente para estar ciente de que as irmãs, andando cheias de saidar, era mais do que incomum. Eventualmente, isso por si só as assustaria e sem propósito. Parecia improvável que o assassino atacasse em público com dezenas de irmãs por perto.
5 irmãs montadas, cavalgando lentamente para o leste, nenhuma envolvida na luz de Saidar, chamaram sua atenção. Cada uma era seguida por uma pequena comitiva, geralmente uma secretária, uma criada, talvez um criado também em caso de trabalho pesado, e alguns guardiões. Todas cavalgavam com os capuzes levantados, mas ela não teve dificuldade em distinguir quem era quem. Varilin, de sua própria cinza, era alta como um homem, enquanto Takima, a marrom, era uma coisa minúscula. O manto de Saruí era extravagante com bordados brancos. Ela devia usar saidar para mantê-lo tão brilhante, e um par de guardiões atrás de Faisélia marcou tão claramente quanto seu manto verde brilhante, que fez da última envolta em cinza escuro, magra, a amarela. O que encontrariam quando chegassem a Darien? Certamente não negociadoras da torre, não agora. Talvez elas pensassem que deveriam seguir os movimentos de qualquer maneira. As pessoas frequentemente continuavam a ser como antes, depois que todo o propósito havia sido perdido. Isso raramente durava muito com a Aes Sedai, no entanto. Elas quase não apareceram estar juntas, não é, Bionin? Você pode pensar que elas estavam andando na mesma direção. Lá se ia o capuz proporcionando o mínimo de privacidade. Felizmente, ela tinha prática em suprimir suspiros ou qualquer outra coisa que pudesse revelar mais do que desejava. As duas irmãs que pararam ao lado dela eram muito altas, ambas de ossos pequenos, cabelos escuros e olhos castanhos, mas a semelhança acabava aí. O rosto estreito de Asha Manaile, com seu nariz pontudo, raramente demonstrava qualquer emoção. Seu vestido de seda, entalhado com prata, poderia ter saído das mãos de uma serviçal momentos antes, e arabescos prateados decoravam as bordas de seu manto e capuz forrado de pele. A lã escura de Faedrine tinha vários vincos, para não mencionar várias manchas. Sua capa de lã estava sem adornos e precisava ser cerzida. Ela franzia a testa com muita frequência, como estava fazendo naquele momento. Ela poderia ter sido bonita sem isso. Um estranho par de amigas, a geralmente despenteada, marrom e cinza, que davam tanta atenção às roupas dela quanto a qualquer outra coisa. Bioni olhou para os votantes que partiam. Elas pareciam estar andando na mesma direção, por acaso, mais do que andando juntas. Era uma medida de seu aborrecimento esta manhã que ela não tinha notado isso. Talvez, ela disse, virando-se para suas visitantes indesejadas. Elas estão contemplando as consequências da noite passada? Sim, acha Manaile. Indesejável ou não, a cortesia devia ser observada. Pelo menos a Amelin está viva, a outra cinza respondeu. Pelo que me disseram, ela permanecerá viva e saudável. Ela e Liane. Nem mesmo a cura de Siwan e Liane feita por Ninaeve poderia fazer alguém falar em estancamento com facilidade. Viva e cativa é melhor do que ser decapitada, suponho, mas não muito melhor. Quando Morvrin acordou para contar a novidade, foi difícil compartilhar a empolgação da Marrom. Excitação para Morvrin, pelo menos. A mulher tinha um pequeno sorriso. Beonin nunca tinha considerado alterar seus planos, no entanto. Fatos devem ser enfrentados. Egwene era uma prisioneira e pronto. Você não concorda, Faedrine? Claro, a Marrom respondeu secamente. Secamente. Mas aquela era a Faedrine, nem sempre tão imersa em tudo que lhe chamava a atenção, que se esquecia de como se deveria comportar. Ela não acabou por ali. Mas não é por isso que procuramos você. A Shamanari diz que você tem um conhecimento considerável de assassinatos. Uma súbita rajada de ventos arrancou suas capas, mas Beonin e a Shamanari pegaram as suas suavemente. Faedrine deixou dela girar atrás de si, os olhos fixos em Beonin. Talvez você tenha pensado em nossos assassinatos, Beonin. A Shamanari disse suavemente. Você vai compartilhar seus pensamentos conosco? Faedrine e eu estamos juntando nossas cabeças, mas não estamos chegando a lugar nenhum. Minha própria experiência é mais com questões civis.
Eu sei que você chegou a fundo eu sei que você chegou ao fundo de uma série de mortes não naturais. É claro que ela havia pensado nos assassinatos. Havia uma irmã no acampamento que não tinha. Ela mesma não poderia ter evitado se tivesse tentado. Encontrar um assassino era uma alegria, muito mais satisfatória do que resolver uma disputa de limites. Era o mais hediondo dos crimes, o roubo do que nunca poderia ser recuperado, todos os anos que nunca seriam vividos, tudo o que poderia ter sido feito neles. E essas foram mortes de Aes Sedai, o que certamente as tornavam pessoais para todas as irmãs do acampamento. Ela esperou por um último grupo de mulheres vestidas de branco, duas com cabelos grisalhos, fazer reverências e se apressar. O número de noviças nas passarelas estava finalmente começando a diminuir. Os gatos pareciam segui-las. As noviças eram mais livres com carinho do que a maioria das irmãs. O homem que apunhala por ganância, disse ela uma vez que as noviças estavam longe para ouvir. A mulher que envenena por ciúmes. Eles são uma coisa. Isso é completamente diferente. Há dois assassinatos, certamente pelo mesmo homem, mas com mais de uma semana de intervalo. Isso implica paciência e planejamento. O motivo não é claro, mas parece muito improvável que ele tenha escolhido suas vítimas por acaso. Sabendo nada mais dele do que o fato de que ele pode canalizar, você deve começar observando o que une as vítimas. Neste caso, Anaia e Kairin ambas eram da Aja Azul. Então me pergunto, que conexão tem a Aja Azul com um homem que pode canalizar? A resposta que volta. Moiraine da Modred e Rand Altor. E Kairin, ela também teve contato com ele, certo? A carranca de Faedrine só aprofundou para quase uma carranca. Você não pode estar sugerindo que ele é o assassino. Realmente ela estava ficando muito acima de si mesma. Não, disse Beonin friamente. Estou dizendo que você deve seguir a conexão. O que leva aos Ashaman, homens que podem canalizar. Homens que podem canalizar, que sabem viajar. Homens que têm algum motivo para temer a Aes Sedai. Talvez a Aes Sedai em particular mais do que outras. Uma conexão não é prova, ela admitiu com relutância. Mas é sugestiva, sim? Por que um Ashman viria aqui duas vezes e cada vez mataria uma irmã? Isso soa como se o assassino quisesse essas duas e nenhuma outra. Ashamanari balançou a cabeça. Como ele poderia saber quando Anaia e Kairin estariam sozinhas? Você não pode pensar que ele está à espreita disfarçado de operário. De tudo que ouvi, esses Ashamans são arrogantes demais para isso. Para mim, parece mais provável que tenhamos um trabalhador real que possa canalizar e guardar algum tipo de rancor. Beonin fungou com desdém. Ela podia sentir Terveio se aproximando. Ele devia ter corrido para voltar tão cedo. E por que ele teria esperado até agora? Os últimos operários foram contratados em Murande há mais de um mês. A Shamanai abriu a boca, mas Faedrine disparou, rápida como um pardal pegando uma migalha. Ele pode ter acabado de aprender como. Um bravio masculino, por assim dizer. Ouvi os operários conversando. Tantos admiram os Ashaman quanto os temem. Eu até ouvi alguns dizerem que gostariam de ter a coragem de ir à Torre Negra. A sobrancelha esquerda da outra cinza se contraiu, tanto quanto as duas se atirariam ao couro cabeludo na outra mulher. As duas eram amigas, mas ela não podia ficar satisfeita com Faedrine arrancando as palavras de sua boca dessa maneira. Tudo o que disse, porém, foi: um Ashman poderia encontrá-los, tenho certeza. Beonin deixou de sentir Terveio, esperando apenas alguns passos atrás dela agora. O vínculo carregava um fluxo constante de calma inabalável e paciência tão forte quanto as montanhas. Como ela desejava poder recorrer a isso, como podia recorrer à sua força física. Isso é muito improvável de acontecer. Tenho certeza de que você vai concordar.
disse ela secamente. Romand e as outras podem ter sido a favor dessa aliança sem sentido com a Torre Negra, mas a partir daquele momento elas brigaram como condutores de carroças bêbados sobre como implementá-la, como redigir o acordo, como apresentá-lo, cada único detalhe rasgado, montado e desfeito novamente. A coisa estava condenada, graças à luz. Eu tenho que ir, ela disse às irmãs, e se virou para pegar as rédeas de Pintacilgo de Terveio. Seu alto capão era elegante, poderoso e rápido, um cavalo de guerra treinado. Sua égua marrom era atarracada e não rápida, mas ela sempre preferiu resistência à velocidade. Pintacilgo poderia continuar por muito tempo depois que os animais mais altos e supostamente mais poderosos desistissem. Mesmo a linha de pensamento que eu tenho para carro, hein? Melhor uma caminhonete que tem força e serve para trabalhar do que um carro de passeio. Colocando um pé no estribo, ela fez uma pausa com as mãos no pito alto e na virola. Duas irmãs mortas, acha Manaile, e ambas azuis. Encontre irmãs que as conheceram e saiba o que mais elas tinham em comum. Para localizar o assassino, você devia seguir as conexões. Duvido muito que elas levem aos Ashman, Bionin. O importante é que o assassino seja encontrado, ela respondeu, puxando-se para a cela e virou Pintacilgo antes que a outra mulher pudesse continuar. Um final abrupto e descortês, mas ela não tinha mais sabedoria para oferecer e o tempo parecia pressioná-la agora. O sol estava claro no horizonte subindo. Depois de tanto tempo, o tempo pressionava muito. A viagem até o campo de viagem usado para as partidas foi curta, mas perto de uma dúzia de Aes Sedai estavam esperando uma fila do lado de fora da alta parede de lona, algumas conduzindo cavalos, algumas sem um manto como se esperassem estar dentro de casa em breve, e uma ou duas vestindo seus chales por algum motivo. Cerca de metade estava acompanhada por guardiões, vários dos quais usavam seus mantos que mudavam de cor. A única coisa que as irmãs compartilhavam era que cada uma brilhava com o brilho do poder. Terveio não expressou surpresa com seu destino, é claro, mas mais do que isso, o vínculo do guardião continuou a manter uma calma constante. Ah, canseira. Ele confiava nela. Um clarão prateado apareceu dentro das paredes e, depois de tempo suficiente para contar lentamente até 30, um par de verdes que não conseguiam fazer um portal sozinhas entrou junto com 4 guardiões em cavalos à frente. O costume da privacidade já havia se ligado à viagem. A menos que alguém permitisse que você a visse tecer um portal. Tentar saber para onde ela estava indo era considerado como fazer perguntas diretas sobre seus negócios. Beonin esperou pacientemente em Pintacilgo com Terveio, elevando-se sobre ela em martelo. Pelo menos as irmãs aqui respeitavam seu capuz levantado. Ou talvez elas tivessem suas próprias razões para o silêncio. De qualquer forma, ela não precisava falar com ninguém. Neste momento, isso seria insuportável. A fila na frente dela diminuiu rapidamente e logo ela e Terveio estavam desmontando na frente de uma fila muito menor de apenas 3 irmãs. Ela afastou a pesada aba de lona para que ela entrasse primeiro. Pendurado entre postes, a parede fechava um espaço de quase 20 por 20 passos, onde a lama congelada cobria o chão, uma superfície irregular marcada por pegadas de pés e cascos, umas sobre as outras, e marcada no meio por uma linha reta. Todo mundo usava o meio. O chão brilhava levemente, talvez o início de outro degelo, que transformaria tudo em lama que poderia congelar novamente. A primavera chegava mais tarde aqui do que em Tarabon, mas estava chegando. Assim que Terveio deixou a lona cair, ela abraçou Saidar e teceu o espírito quase com carinho. Essa trama a fascinava. Uma redescoberta de algo que se pensava perdido para sempre, e certamente a maior das descobertas de Egwene Alver. Cada vez que a tecia, sentia uma sensação de admiração tão familiar quando novista, e até mesmo aceita, que não lhe ocorrera desde que adquirira o chale. Algo novo e maravilhoso.
A linha vertical prateada apareceu na frente dela, bem em cima da marca do chão, e de repente se tornou uma lacuna que se alargou, a vista parecendo girar até que ela se deparou com um buraco quadrado no ar, mais de 2 passos por 2, que mostrava carvalhos cobertos de neve com galhos pesados. Uma brisa de luz soprou pelo portão, ondulando sua capa. Ela costumava gostar de caminhar naquele bosque ou sentar em um dos galhos baixos por horas, lendo, embora nunca na neve. Terveu não reconheceu e disparou, a espada na mão, puxando o martelo atrás dele, os cascos do cavalo de guerra, levantando nuvens de neve do outro lado. Ela seguiu um pouco mais devagar e deixou a trama se dissipar quase com relutância. Realmente era maravilhosa. Ela encontrou Terveio olhando para o que se erguia acima da copa das árvores ao longe, uma haste pálida e grossa erguendo-se contra o céu. A torre branca. Seu rosto estava muito quieto e o vínculo parecia cheio de quietude também. Acho que você está planejando algo perigoso, Beonin. Ele ainda segurava sua lâmina, embora abaixada agora. Ela colocou a mão em seu braço esquerdo. Isso devia ser suficiente para tranquilizá-lo. Ela nunca teria impedido seu braço de espada se houvesse algum perigo real. Não é mais perigoso do que As palavras pararam quando ela viu uma mulher a cerca de 30 passos de distância, caminhando lentamente em sua direção através do bosque de árvores maciças. Ela devia ter estado atrás de uma árvore antes. Uma Aes Sedai com um vestido de corte antiquado, com cabelos brancos e lisos, presos para trás por uma touca de fio de prata cravejado de pérolas e caindo até a cintura. Não podia ser. Aquele rosto forte, com seus olhos escuros e inclinados e nariz adunco, era inconfundível, no entanto. Inconfundível. Mas Turanine Merdagon havia morrido quando Beonin foi aceita. No meio do campo, a mulher desapareceu. O que é isso? Terveio girou, sua espada subindo, para olhar na direção em que ela estava olhando. O que te assustou? O tenebroso. Ele está tocando o mundo, ela disse suavemente. Era impossível. Impossível. Mas ela não era dada a delírios ou fantasias. Tinha visto o que tinha visto. Seu arrepio não tinha nada a ver com o fato de estar até os tornozelos na neve. Silenciosamente, ela rezou. Que a luz me ilumine em todos os meus dias e que eu me abrigue na mão do Criador na esperança certa e segura da salvação e do renascimento. Quando ela lhe contou sobre ver uma irmã morta há mais de 40 anos, ele não tentou descartar isso como uma alucinação. Apenas murmurou sua própria oração meio baixinho. Os mortos não podiam assustar um homem que tomava cada dia como o último. Ele não foi tão otimista quando ela revelou o que pretendia. Parte disso, pelo menos. Ela fez aquilo olhando para o espelho de mão e tecendo com muito cuidado. Não era tão adepta da ilusão quanto gostaria. O rosto no espelho mudou conforme a trama se acomodava nela. Não foi uma grande mudança, mas o rosto não era mais do que o rosto de uma Aes Sedai. Mas não era o rosto de Beonin. Marini, apenas o de uma mulher, que se parecia vagamente com ela, embora com cabelos muito mais claros. Por que você quer falar com Elaida? Ele exigiu desconfiado. Abruptamente, o vínculo ganhou um espinho. Você quer chegar perto dela e então diminuir a ilusão, sim? Ela vai atacá-la e... Não, Beonin. Se tiver que ser feito, deixe-me ir. Há muitos guardiões na torre para ela me conhecer todos eles, e ela nunca esperará que um guardião a ataque. Posso colocar uma adaga em seu coração antes que ela saiba o que está acontecendo. Ele demonstrou uma lâmina curta aparecendo em sua mão direita, rápida como um relâmpago. O que eu faço? Devo fazer eu mesmo, Terveio. Invertendo a ilusão e amarrando-a, ela preparou várias outras tramas para o caso de as coisas saírem muito erradas, invertendo-as também,
E depois começou outra, uma trama muito complexa que ela mesma colocou. Isso esconderia sua habilidade de canalizar. Ela sempre se perguntou por que algumas tramas, como ilusão, podiam ser colocadas em si mesma, enquanto era impossível fazer em outras, como a cura, que não podia tocar seu próprio corpo. Quando ela fez essa pergunta como aceita, Turanini disse com aquela voz profunda e memorável: Pergunte também por que a água é molhada e a areia é seca, criança. Coloque somente no que é possível, ao invés de perguntar por que algumas coisas não são. Um bom conselho, mas ela nunca foi capaz de aceitar a segunda parte. Os mortos estavam andando. Que a luz me ilumine todos os dias de... Ela amarrou a última trama e tirou o anel da grande serpente, colocando-o na bolsa do cinto. Agora ela poderia ficar ao lado de qualquer Aes Sedai sem ser reconhecida pelo que ela era. Você sempre confiou em mim para saber o que é melhor, ela continuou. Você ainda confia? Seu rosto permaneceu tão suave quanto o de uma irmã, mas o vínculo trouxe um instante de choque. Mas é claro, Beorin. Então pegue Pintacilgo e vá para a cidade. Alugue um quarto e uma pousada até que eu vá atrás de você. Ela abriu a boca, mas ele ergueu a mão. Ele abriu a boca, mas ela ergueu a mão em advertência. Bater veio. Ela ouviu desaparecer por entre as árvores, conduzindo os 2 cavalos. Depois se virou para a torre. Os mortos estavam andando. Mas tudo o que importava era que ela alcançasse Elaida. Só isso. Rajadas de vento sacudiam os caixilhos das janelas. O fogo na lareira de mármore branco aquecia o ar, a ponto de a umidade se condensar nas vidraças e escorrer como gotas de chuva. Sentada atrás de sua escrivaninha dourada com as mãos calmamente cruzadas sobre o tampo da mesa, Elaida do Avrin a Royhan, a vigilante dos selos, a chama de Tarvalon, o trono de Amerlin, manteve o rosto suave enquanto ouvia o homem à frente em seu discurso retórico, os ombros curvados e sacudindo o punho. Mantido amarrado e amordaçado durante a maior parte da viagem, confinado dia e noite em uma cabine melhor chamada de armário. Por isso, exijo que o capitão desse navio seja punido, Elaida. Mas, exijo um pedido de desculpas de você e da Torre Branca. A sorte me esfaqueie. O trono de Amelie não tem mais o direito de sequestrar reis. A Torre Branca não tem esse direito. Eu exijo. Ele estava se repetindo novamente. O homem mal parava para respirar. Era difícil manter sua atenção nele. Seus olhos vagaram para as tapeçarias brilhantes nas paredes, as rosas vermelhas ordenadamente dispostas em pedestais brancos nos cantos. Cansativo, mantinha a calma externa enquanto suportava esse discurso. Ela queria se levantar e dar um tapa nele. A audácia do homem. Falar assim com o trono de Amelin. Mas suportar com calma servia melhor ao seu propósito. Ela o deixaria se exaurir. Martin Estepanius de Bengar era musculoso e poderia ter sido bonito quando jovem, mas os anos se mostraram cruéis. A barba branca, que deixava seu lábio superior descoberto, estava bem aparada, mas o cabelo havia recuado da maior parte de seu couro cabeludo. Seu nariz havia sido quebrado mais de uma vez, e sua carranca aprofundava vincos em seu rosto corado que não precisavam ser aprofundados. Seu casaco de seda verde, bordado nas mangas com as abelhas douradas de ilha, tinha sido bem escovado e limpo, sem uma irmã canalizando para fazer o trabalho, mas tinha sido seu único casaco de viagem, e nem todas as manchas tinham saído. O navio que o transportara tinha sido lento, chegando atrasado no dia anterior, mas pela primeira vez ela não estava descontente com a lentidão de outra pessoa. Solo sabia a confusão que Alviarim faria se tivesse chegado a tempo. A mulher merecia ir ao carrasco pelo atoleiro em que havia empurrado a torre. Um atoleiro do qual Elaida agora tinha que cavar, ainda mais por ousar chantagear o trono de Amerlin. Martin Stepanes parou abruptamente,
dando meio passo para trás do tapete estampado taraboniano. Elaida limpou a carranca de seu rosto. Pensar em Alviarim sempre a fazia ficar furiosa, a menos que tomasse cuidado. Seus quartos são confortáveis o suficiente para você? Ela disse no silêncio. Os criados são adequados? Ele piscou com a mudança repentina de direção. Os quartos são confortáveis e os criados adequados? Ele respondeu em um tom muito mais suave, talvez lembrando-se de sua carranca. Mesmo assim, eu... Você deveria ser grato à torre, Martin Stepanius, e a mim. Randall Thor tomou William apenas alguns dias depois que você partiu da cidade. Ele também tomou a coroa de louros. A coroa de espadas, como ele a chamou. Você acredita que ele teria hesitado em cortar sua cabeça para pegá-la? Eu sabia que você não iria embora voluntariamente. Eu salvei sua vida. Lá estava. Ele deveria acreditar que tinha sido feito com seus melhores interesses no coração. O tolo teve a temeridade de bufar e cruzar os braços sobre o peito. Ainda não sou um velho cão desdentado, mãe. Eu enfrentei a morte defendendo William muitas vezes. Você acredita que eu tenho tanto medo de morrer que prefiro ser seu convidado pelo resto da minha vida? Ainda assim, essa foi a primeira vez que ele deu a ela seu título adequado desde que entrou na sala. O relógio de caixa dourada ornamentado encostado na parede soou. Pequenas figuras de ouro, prata e esmalte, movendo-se em 3 níveis. No mais alto, acima do mostrador do relógio, um rei e uma rainha se ajoelhavam diante do trono de Amelin. Ao contrário da estola larga sobre os ombros de Elaida, a estola de Amelin ainda tinha 7 listras. Ela ainda não tinha conseguido trazer um esmaltador. Havia tanto a ser feito que era muito mais importante. Ajustando sua estola na seda vermelho brilhante de seu vestido, ela se inclinou para trás para que a chama de tarvalo marcada em pedras da lua no alto encosto dourado da cadeira ficasse diretamente acima de sua cabeça. Ela pretendia fazer o homem absorver cada símbolo de quem ela era e o que ela representava. Se o cajado com o topo da chama estivesse à mão, ela o teria segurado sob seu nariz torto. Um homem morto não pode reclamar nada, meu filho. A partir daqui, com minha ajuda, pode ser que você possa recuperar sua coroa e sua nação. A boca de Martin Stepanius se abriu e ele inalou profundamente, como um homem cheirando uma casa que nunca pensou em ver novamente. E como você organizaria isso, mãe? Eu entendo que a cidade seja mantida por esses Ashaman. Ele se atrabalhou com um maldito nome levemente. E Yaial, que segue um dragão renascido. Alguém estava falando com ele, dizendo-lhe demais. Suas notícias sobre os acontecimentos deveriam ser estritamente racionadas. Parecia que seus criados teriam que ser substituídos. Mas a esperança havia lavado a raiva de sua voz e isso era bom. Recuperar sua coroa exigirá planejamento e tempo, ela disse a ele, já que no momento não tinha ideia de como isso poderia ser feito. Ela certamente pretendia encontrar um jeito, no entanto. Sequestrar o rei de Ilham pretendia demonstrar seu poder, mas restaurá-lo a um trono roubado demonstraria ainda mais. Ela reconstruiria toda a glória da Torre Branca em seu ponto mais alto, os dias em que os tronos tremiam se o trono de Amelin franzisse a testa. Tenho certeza de que você ainda está cansado de sua viagem, disse ela, levantando-se. Assim como se tivesse feito isso por sua própria vontade. Ela esperava que ele fosse inteligente o suficiente para fazer essa pretensão também. Serviria a ambos muito melhor do que a verdade nos dias vindouros. Vamos comer junto ao meio-dia e discutir o que pode ser feito. Cariandre, acompanhe Sua Majestade aos seus aposentos e providencie um alfaiate. Ele vai precisar de roupas novas feitas. Um presente meu. A gorducha guialdiana vermelha que estava parada como um rato ao lado da porta da antessala deslizou para tocar seu braço. Ele hesitou, relutante em ir,
Mas Elaida continuou como se ele já estivesse saindo. Diga à Tarda para vir até mim, Cariandre. Tenho muito trabalho hoje, acrescentou ela para seu benefício. Por fim, Matia Stepanos deixou-se virar e ela voltou a sentar antes que ele chegasse à porta. 3 caixas laqueadas estavam dispostas exatamente sobre a mesa. Uma delas era sua caixa de correspondência, onde ela guardava cartas e relatórios recém-recebidos das Ajas. A vermelha compartilhava o que seus olhos e ouvidos descobriram, e ela achava que sim, mas as outras Ajas ainda forneciam apenas gotas, embora tivessem produzido uma série de informações indesejáveis na última semana. Indesejáveis em parte porque indicaram contato com os rebeldes que deviam ir além daquelas negociações ridículas. No entanto, foi a gorda pasta de couro com relevo dourado na sua frente que ela abriu. A própria torre gerava relatórios suficientes para enterrar a mesa se ela tentasse ler todos ela mesma. E Tarvalon produzia 10 vezes mais. Os escriturários lidavam com a grande maioria, selecionando apenas as mais importantes para ela ler. Eles ainda formavam uma pilha grossa. Você me chamou, mãe? Tarna disse friamente, fechando a porta atrás de si. Não havia desrespeito nisso. A mulher de cabelos louros era fria por natureza, seus olhos azuis gélidos. Ela ainda não se importou com isso. O que a irritou foi a estola vermelha brilhante de guardiã em volta do pescoço de Tarna. Era pouco mais do que uma fita larga. Seu vestido cinza claro estava estampado com vermelho suficiente para mostrar seu orgulho de sua haja. Então por que sua estola era tão estreita? Mas Elaida tinha muita confiança na mulher, e ultimamente isso era uma mercadoria rara. Quais as notícias do porto, Tarna? Não havia necessidade de dizer qual. Só o Porto Sul tinha alguma esperança de permanecer funcional sem grandes reparos. Somente navios fluviais de casco mais raso podem entrar, disse Tarna cruzando o tapete para ficar na frente da escrivaninha. Ela poderia estar discutindo a possibilidade de chuva. Nada a perturbava. Mas o resto está se revezando para amarrar na parte da corrente que é correndear para que possam descarregar em barcaças. Os capitães dos navios reclamam e leva muito mais tempo, mas por enquanto podemos nos contentar com isso. A boca de Elaida se comprimiu e ela tamborilou os dedos no tampo da mesa. Por enquanto, ela não poderia começar a reparar os portos até que as rebeldes finalmente entrassem em colapso. Até agora, elas não haviam lançado um ataque, graças à luz. Um ataque podia começar apenas com soldados, mas as irmãs certamente seriam atrasadas para isso, algo que elas deviam querer evitar tanto quanto ela. Mas arrasar as torres do porto, como os reparos exigiriam, deixando os portos abertos e indefesos, poderia levá-los a atos desesperados. Luz. A luta devia ser evitada, se possível. Ela pretendia dobrar seu exército na guarda da torre assim que percebesse que haviam terminado e retornassem à torre. Parte dela já pensava como se Garrett Bryan estivesse comandando a guarda da torre para ela. Um homem infinitamente melhor do que o alto capitão, para alto capitão do que G. Marshall Ben. O mundo conheceria então a influência da Torre Branca. Ela não queria que seus soldados matassem uns aos outros, assim como não queria a torre enfraquecida por suas Aes Sedai matando umas às outras. As rebeldes eram dela tanto quanto as que estavam dentro da torre, e ela pretendia fazê-las reconhecer isso. Pegando a primeira folha da pilha de relatórios, ela a examinou rapidamente. Aparentemente, apesar da minha ordem expressa, as ruas ainda não estão sendo limpas. Por quê? Uma luz inquieta apareceu nos olhos de Tarna, a primeira vez que Elaida a via com um ar perturbado. As pessoas estão assustadas, mãe. Elas não saem de suas casas, exceto por necessidade, e com grande relutância mesmo assim. Dizem que viram mortos andando pelas ruas. Isso foi confirmado? Elaida perguntou baixinho.
Seu sangue de repente parecia frio. Alguma irmã os viu? Nenhuma na vermelha, que eu saiba. As pessoas falariam com ela como guardiã, mas não livremente, para não compartilhar confidências. Como a luz, isso seria Como, sob a luz, isso seria consertado? Mas as pessoas na cidade são inflexíveis. Elas viram o que viram. Lentamente, Elaida colocou a página de lado. Ela queria tremer. Então, lera tudo que encontrara sobre a última batalha, até estudos e previsões tão antigas, que nunca haviam sido traduzidas da língua antiga, e jaziam cobertas de poeira nos cantos mais escuros da biblioteca. O garoto Altor tinha sido um prenúncio, mas agora parecia que Tarmongaidon viria mais cedo do que se pensava. Várias dessas antigas profecias, desde os primeiros dias da torre, diziam que o aparecimento dos mortos era o primeiro sinal, um afinamento da realidade enquanto o tenebroso se reunia. Ficaria pior em pouco tempo. Faça com que os guardas da torre arrastem homens sãos para fora de suas casas, se necessário, ela disse calmamente. Quero essas ruas limpas e quero ouvir que um começo foi feito hoje. Hoje. As sobrancelhas pálidas da outra mulher ergueram-se de surpresa. Ela havia perdido seu frígido autocontrole habitual. Mas tudo o que ela disse, é claro, foi: como ordenar, mãe? Elaida projetava serenidade, mas era uma farsa. O que viria, viria. E ela ainda não tinha conseguido segurar o garoto Altor. E pensar que uma vez ela o teve sob sua mão. Se soubesse na época. Amaldiçoada fosse a alviarinha, aquela proclamação triplamente amaldiçoada, conjurando o anátema qualquer um que se aproximasse dele, exceto pela torre. Ela teria se lembrado, exceto que pareceria fraqueza, e, em qualquer caso, o dano havia sido feito além do simples conserto. Ainda assim, em breve ela teria Elaine de volta na mão, e a Casa Real de Andor era a chave para ganhar Tarmongaidon. Isso ela previra há muito tempo. E as notícias da rebelião contra o Xianshan que varriam Tarabon tinha sido uma leitura muito agradável. Nem tudo era um emaranhado de urzes a espetando por todos os lados. Examinando o segundo relatório, ela fez uma careta. Ninguém gostava de esgotos, mas era um terço do sangue vital de uma cidade, sendo os outros dois comércio e água potável. Sem os esgotos, Tarvalon se tornaria vítima de uma dúzia de doenças, sobrecarregando qualquer coisa que as irmãs pudessem fazer, para não mencionar ainda mais mau cheiro do que o lixo podre já devia estar fazendo nas ruas. Embora o comércio tenha sido reduzido a um gotejamento no momento, a água ainda vinha na extremidade rio acima da ilha e era distribuída para torres de água por toda a cidade, depois para fontes ornamentais e planas que qualquer pessoa podia usar. Mas agora parecia que as saídas de esgoto na extremidade do rio abaixo da ilha estavam quase entupidas. Mergulhando a caneta no tinteiro, ela rabiscou: eu quero isso liberado até amanhã, no topo da página, e assinou o seu nome abaixo. Se os escriturários tinham algum juízo, o trabalho já estava em andamento, mas ela nunca acusou os escriturários de terem muito juízo. O próximo relatório fez suas próprias sobrancelhas se erguerem. Ratos dentro da torre? Isso ia além de sério. Isso deveria estar no topo. Faça alguém verificar as proteções, Tarna. Essas proteções se mantinham desde que a torre foi construída, mas talvez pudessem ter enfraquecido depois de 3.000 anos. Quantos daqueles ratos eram os espiões do Tenebroso? Uma batida soou na porta, seguida um instante depois por uma seita rolista chamada Anemara, que abriu suas listradas em uma profunda reverência. Se lhe agrada, mãe, Felaana Sedai e Negani Sedai trouxeram uma mulher que encontraram vagando pela torre. Dizem que ela quer apresentar uma petição ao trono de Amerlin. Diga a ela para esperar e ofereça seu chá, Anemara, disse Tarna rapidamente.
A mãe está ocupada. Não, não, Elaide interrompeu. Mande-as entrar, criança. Mande-as entrar. Fazia muito tempo desde que alguém veio apresentar-lhe uma petição. Ela estava disposta a conceder o que quer que fosse, se não fosse muito ridículo. Talvez isso reiniciasse o fluxo. Tá parecendo Bolsonaro e o Trump, essa mulher. Fazia muito tempo desde que quaisquer irmãs vieram até ela sem serem convocadas também. Talvez as duas marrons também acabassem com essa seca. Mas apenas uma mulher entrou na sala, fechando cuidadosamente a porta atrás de si. Por seu vestido de montaria de seda e um bom manto, ela parecia ser uma nobre, uma próspera comerciante, suposição sustentada por seu jeito confiante. Elaida tinha certeza de que nunca havia encontrado a mulher antes, mas parecia haver algo vagamente familiar naquele rosto emoldurado por cabelos ainda mais claros que os de Tarna. Elaida se levantou e começou a contornar a mesa, as mãos estendidas e um sorriso inusitado no rosto. Ela tentou fazer parecer acolhedor. Eu entendo que você tem uma petição para mim, minha filha. Tarna, sirva-lhe um pouco de chá. O pote de prata e uma bandeja de prata em cima da mesa lateral ainda deve estar pelo menos quente. A petição foi algo que eu as deixei acreditar para chegar até você ilesa, mãe. A mulher respondeu com um sotaque taraboneando, fazendo uma reverência, e no meio disso, seu rosto de repente era o de Beonim Marinier, abraçando Saidar. Tarna teceu uma blindagem na mulher, mas Elaida se contentou em plantar os punhos nos quadris. Dizer que estou surpresa que você se atreve a me mostrar seu rosto seria um eufemismo, Beonim. Consegui me tornar parte do que você pode chamar de conselho governante em Salidar. A cinza disse calmamente. Certifiquei-me de que elas se sentassem lá e não fizessem nada. E coloquei os rumores de que muitos deles eram, na verdade, suas adeptas secretas. As irmãs olhavam umas para as outras com tanta desconfiança. Acho que eu devia ter voltado logo para a torre naquele momento. Mas depois apareceram outras votantes ao lado das azuis. A próxima vez que eu soube, elas escolheram seu próprio salão da torre e seu conselho governante estava montado. Mesmo assim, continuei fazendo o que eu podia. Eu sei que você me ordenou que ficasse com elas até que todas estivessem prontas para voltar, mas isso deve acontecer dentro de alguns dias agora. Se posso dizer, mãe, foi a decisão mais excelente não julgar a Gwen. Por um lado, ela tem o gênio para descobrir novas tramas, ainda melhor do que Elane Trakand ou Ninaeve Almeara. Por outro, antes de elevá-la, Lelane e Romanda lutaram entre si para serem chamadas de Amelin. Com Egwene viva, elas vão lutar novamente, mas nenhuma delas pode ter sucesso, certo? Eu acho que muito em breve as irmãs começarão a seguir atrás de mim. Em uma ou duas semanas, Lelaine e Romanda vão se encontrar sozinhas com o restante do seu chamado salão. Como você sabia que a garota Alver não seria julgada? Elaida exigiu. Como você sabia que ela estava viva? Tire a blindagem dela, Tarna. Tarna obedeceu e Beoninha acenou para ela como se estivesse agradecida. Uma pequena gratidão. Aqueles grandes olhos azuis acinzentados podiam fazer Beonin parecer constantemente assustada, mas ela era uma mulher muito composta. Combinando a compostura com uma dedicação sincera à lei e também a ambição, que ela possuía em grande medida, e Elaida soube imediatamente que Beonin era a única a enviar atrás das irmãs que fugiam da torre. E a mulher falhou completamente. Ah, ela aparentemente semeou um pouco de discórdia, mas na verdade ela não conseguiu nada do que Elaida esperava dela. Nada. Ela acharia suas recompensas proporcionais ao seu fracasso. Egwene, ela pode entrar em Tel a Iranidiod, simplesmente indo dormir, mãe. Eu mesmo estive lá e a vi, mas devo usar um terangrial. Não consegui adquirir nenhum daqueles que as rebeldes têm para fazer comigo.
para trazer comigo. De qualquer forma, ela falou com Siwan Sancho em seus sonhos, afirma-se, embora eu ache mais provável no mundo dos sonhos. Aparentemente, ela disse que é prisioneira, mas não quis dizer onde, e proibiu qualquer tentativa de resgate. Posso me servir desse chá? Ela estava tão atordoada que não conseguia falar. Ela fez sinal a Bionin para a mesa lateral, e a cinza fez uma reverência novamente, antes de se aproximar para sentir o jarro de prata cautelosamente com as costas da mão. A garota podia entrar em Tel Aira Idiot. E havia Terangreal que permitiu a mesma coisa. O mundo dos sonhos era quase uma lenda. E de acordo com aqueles fragmentos perturbadores que as áreas se dignaram a compartilhar com ela, a garota redescobriu ter sido a trama para viajar e fez várias outras descobertas também. Eles foram um fator determinante em sua decisão de preservar a garota para a torre. Mas isso ainda por cima? Se Egwene pode fazer isso, mãe, talvez ela realmente seja uma sonhadora, disse Tarna. O aviso que ela deu a Silviana é inútil, Tarna. Os Xianshan ainda estão nas profundezas de Altar e mal tocam William. Pelo menos as Hades estavam dispostas a transmitir tudo o que sabiam sobre os Xianshan. Ou melhor, ela esperava que elas transmitissem tudo. O pensamento tornou sua voz áspera. A menos que eles aprendam a viajar. Você pode pensar em alguma precaução que eu preciso tomar além do que já está em vigor? Ela não podia, claro. A garota havia proibido um resgate. À primeira vista, isso era bom, mas indicavam que ela ainda se considerava Amelie. Bem, Silviana tiraria essa bobagem de sua cabeça em breve se as irmãs que lhe davam suas aulas falhassem. Ela pode ser alimentada o suficiente dessa poção para mantê-la fora de Tel Airaririot. Tarna fez uma leve careta. Ninguém gostava daquela bebida vil, mesmo as marrons, que se atreveram a testá-la, e balançou a cabeça. Nós podemos fazê-la dormir a noite toda, mas ela seria inútil para qualquer coisa no dia seguinte, e ninguém pode dizer se isso afetaria essa habilidade dela. Posso servir para você, mãe? Beonin disse, equilibrando uma xícara de chá branca fina na ponta dos dedos. Tarna? A notícia mais importante que tenho. Eu não gosto de chá, Elada disse asperamente. Você trouxe de volta alguma coisa para salvar sua pele de seu fracasso miserável? Você conhece a trama para viajar, ou este deslizar? Ou havia tantas? Talvez fossem todas talentos e habilidades que haviam sido perdidos, mas aparentemente a maioria ainda não havia sido nomeada. A cinza olhou para ela através da xícara, seu rosto muito imóvel. Sim, ela disse finalmente. Eu não posso fazer Kuendiar, mas posso fazer as novas tramas de cura funcionarem tão bem quanto a maioria das irmãs, e eu conheço todas elas. Uma pontada de excitação penetrou sua voz. A mais maravilhosa é viajar. Sem pedir permissão, ela abraçou a fonte e teceu o espírito. Uma linha vertical de prata apareceu contra uma parede e se alargou em uma visão de carvalhos cobertos de neve. Uma brisa fria soprou no quarto, fazendo as chamas dançarem na lareira. Isso se chama portal. Ainda bem que já estive nesses cômodos antes, porque só pode ser usado em lugares que você conhece bem. Para viajar de um lugar que você não conhece bem, você usa o deslizar. Ela alterou a trama e a abertura diminuiu naquela linha prateada mais uma vez, e depois alargou novamente. Os carvalhos foram substituídos pela escuridão, e uma barcaça pintada de cinza, gradeada e fechada, que flutuava no nada contra a abertura. Solte a trama, disse Elaida. Ela teve a sensação de que se ela andasse até aquela barca, a escuridão se estenderia até onde ela pudesse ver em qualquer direção. Que ela poderia cair nela para sempre. Isso a deixou enjoada. A abertura, o portal, desapareceu. A memória permaneceu, no entanto.
Retomando seu assento atrás da mesa, ela abriu a maior das caixas laqueadas, decoradas com rosas vermelhas e arabescos dourados. Da bandeja de cima, ela pegou uma pequena escultura de marfim, uma andorinha de rabo bifurcado amarelo escuro com manos, e acariciou o polegar ao longo de suas asas curvas. Você não ensinará essas coisas a ninguém sem receber minha permissão. Mas por que não, mãe? Algumas das ajas se opõem à mãe. Algumas das ajas se opõem à mãe quase tão fortemente quanto aquelas irmãs além do rio, disse Tarna. Elaida lançou um olhar sombrio para sua guardiã, mas aquele rosto frio absorveu sem mudar um fio de cabelo. Eu decidirei quem é confiável o suficiente para ser ensinada, Bionin. Quero sua promessa. Não, eu quero seu juramento. No meu caminho para cá, vi irmãs de diferentes ágias olhando uma para a outra, brilhando. O que aconteceu na torre, mãe? Seu juramento, Bionin. A mulher ficou olhando para a xícara de chá por tempo suficiente para que Elaida começasse a pensar que ela recusaria, mas a ambição venceu. Ela havia-se amarrado às saias de Elaida na esperança de ser promovida e não abandonaria isso agora. Sempre tem um traidor, filho da puta. Sob a luz e pela minha esperança de salvação e renascimento, juro que não ensinarei as tramas que aprendi entre as rebeldes a ninguém sem a permissão do trono de Amerlin. Ela fez uma pausa, tomando um gole da xícara. Algumas irmãs da torre talvez sejam menos confiáveis do que você pensa. Tentei impedir, mas aquele conselho governante enviou 10 irmãs para retornar à torre e espalhar a história da Ágia Vermelha de Logain. Elaida reconheceu alguns dos nomes que ela desviou e até o último. Aquele a fez sentar-se ereta. Devo prendê-las, mãe? Tarna perguntou, ainda fria como gelo. Não. Mande vigiá-las. Observe com quem elas se associam. Portanto, havia um canal entre as áreas de dentro da torre e as rebeldes. Quão profundamente a podridão se espalhou. Por mais profunda que estivesse, ela a limparia. Isso pode ser difícil do jeito que as coisas estão, mãe. Elaida deu um tapa na mesa com a mão livre, um estalo agudo. Não perguntei se seria difícil. Eu disse para fazer isso. E informe a Meidane que a convido para jantar esta noite. A mulher havia sido persistente em tentar retomar uma amizade que terminara muitos anos antes. Agora ela sabia por quê. Vai, faça isso agora. Uma sombra cruzou o rosto, fazia uma reverência. Não se preocupe, disse Elaida. Beonin pode sentir livre para se ensinar todas as tramas que ela conhece. Ela confiava em Tarna, afinal, e isso certamente fez sua expressão mais brilhante, se não mais calorosa. Quando a porta se fechou atrás de sua guardiã, Elaida empurrou a pasta de couro para o lado e apoiou os cotovelos na mesa, concentrando-se em Beonin. Agora, mostre-me tudo.